Olá, olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e esse é o primeiro Papo de Cinéfilo de 2022. Sim, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu considero importante e que vem me incomodando um pouco nos últimos tempos, tá? Que é justamente sobre a crítica de cinema, a crítica cinematográfica, né? Ou a banalização da crítica, né? Então quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o que é crítica de cinema, né? Porque eu percebo que existe um certo equívoco, né, por parte de muitas pessoas, principalmente nesses tempos, né, de internet, né? Então existe muito equívoco sobre o que realmente é a crítica de cinema, né? Então vamos falar um pouco sobre isso, sobre o que é a crítica de cinema, né? Por que é importante a gente saber o que é uma crítica cinematográfica, saber diferenciar uma crítica de um comentário, de uma resenha, né? E a importância da crítica de cinema nos dias atuais, tá? Então vamos nessa, mas antes, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, aquele like gostoso, isso é muito importante. Compartilha para todo mundo e se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda, tá? E também me acompanha lá no Instagram, no @Cinema em Movimento 7, e também acompanha o podcast do Cinema em Movimento, nosso podcast que completou um ano aí de existência, né, disponível nas principais plataformas de áudio, beleza? Acompanha lá o podcast quinzenal, onde eu, juntamente com uma turma maravilhosa, né, falamos sobre cinema, né, com toda a nossa paixão, né, e todo o nosso conhecimento, beleza? Bom, vamos lá. Bem, gente, a crítica de cinema, né, ela é fundamental para o desenvolvimento da arte cinematográfica, né? Toda a crítica ela é importante em sua área, né? Mas com as transformações aí da sociedade, com o advento aí das mídias sociais, das mídias digitais, né? Da tecnologia, né? Então acabou que hoje as pessoas, né, têm muito mais espaços para expressar as suas ideias, ou expressar as suas opiniões, né? Qualquer pessoa pode vir aqui no YouTube, por exemplo, criar um canal, né, como eu fiz, para poder falar suas opiniões sobre filmes, né, e sobre tantos outros assuntos, né? Hoje em dia é muito mais fácil da gente fazer isso, né? Então isso acabou exigindo também que a crítica, né, se transformasse, né? E hoje a gente tem diversos formatos, né, diversos formatos de crítica, diversas mídias, né, diversos meios pelos quais a crítica pode estar se expressando, né? Você tem, além da crítica escrita, a crítica em vídeo, por exemplo, que é essa que eu faço, né? Só que ao mesmo tempo que esse novo cenário, né, possibilitou com que as pessoas pudessem ter essa voz, né, pudessem expor mais as suas opiniões, né, e mesmo a crítica, né, migrando, né, ainda que timidamente, para o vídeo, né, mas ocorreu uma certa deturpação do que realmente é a crítica de cinema, né, porque hoje em dia qualquer pessoa que vê, geralmente você vê muito isso no YouTube, né? No Instagram também, mas você vê muito pessoas que vêm aqui no YouTube e criam um canal porque gostam de cinema, porque são cinéfilos, cinéfilas, né? E acabam comentando sobre filmes, né? E sempre colocam lá nos seus comentários crítica, né? Crítica de filme tal, né? E aí quando a gente vai assistir, quando a gente vai ver a análise das pessoas, na maioria das vezes não é crítica, né? E por que isso é problemático ao meu ver, né? Porque a crítica, gente, ela é um trabalho sério, um trabalho que exige muito de quem faz, né? Exige estudo, né? A gente que faz crítica, a gente estuda a linguagem de cinema, né? A história do cinema, a gente faz todo um estudo para a gente poder ter um conhecimento aprofundado, para poder vir aqui e fazer uma análise adequada, uma análise criteriosa, né, coerente, né, de uma obra, né, para vocês. E aí quando a gente chama de crítica todo e qualquer comentário, toda e qualquer opinião sobre um filme, a gente acaba banalizando, né, o que a gente chama de crítica, né? A gente acaba banalizando a crítica de cinema, né?
E aí é importante a gente saber diferenciar, tá? Porque assim, você pode vir aqui fazer seus comentários, não tem problema nenhum, né? Toda opinião ela é legítima, tá? Porém, assim como se eu quiser saber sobre um remédio específico, né, eu vou procurar me informar melhor com um médico, com alguém, né, que trabalha com isso, né? Eu não vou, por exemplo, acreditar em um presidente, né? Um presidente da República que não entende nada de medicina, né? E fica falando, né, querendo entender de medicamentos, né? Querendo entender de vacina, né? Não é isso que eu vou fazer, né? Eu vou procurar alguém especializado, que estudou sobre aquilo, né? E quando eu assisto um filme ou se eu leio um livro, né, eu quero entender melhor aquela obra, eu quero ter um olhar mais crítico sobre aquilo, quero me aprofundar mais naquele filme que eu assisti, eu vou procurar uma opinião especializada, né, para poder, se eu quiser aprender mais sobre aquilo, né? Então, para isso serve, para isso é que existe a crítica. A crítica, ela é esse olhar especializado. Então, não é um simples comentário que eu vou lá e chamar de crítica, né? Mas como saber diferenciar, né? Porque, veja, eu falar de um filme, falar dos meus sentimentos com relação ao filme, falar, nossa, como eu gostei do filme, isso é maravilhoso, isso é ótimo. É ótimo ver a opinião das pessoas, as opiniões diversas, né? Como os filmes impactaram as pessoas, né? Mas é um comentário, né? Isso e não é problema nenhum ser um comentário pessoal, não é problema nenhum, isso não deslegitima esse comentário, né? Assim como uma pessoa pode fazer uma puta análise, né? Pode fazer uma reflexão profunda a partir dos temas do filme, a partir do conteúdo temático, né? Fazer toda uma reflexão teórica foda, né? Mas, entretanto, contudo, se esta análise não estiver fundamentada, se aquilo que fundamenta, que embasa os argumentos dessa análise não for a linguagem cinematográfica, ela não será uma crítica, será uma análise. Pode ser uma análise foda, mas se os seus fundamentos não forem na linguagem de cinema, ela é apenas uma análise de qualquer outra ordem, mas não uma crítica, não uma análise cinematográfica. Da mesma forma que uma análise sociológica, né, é aquela que é fundamentada nos conhecimentos da sociologia, uma análise psicológica é aquela que utiliza como base os conhecimentos de psicologia, a crítica ela é uma análise que tem como base, né, os conhecimentos acerca da linguagem cinematográfica, né, pelos conhecimentos teóricos, técnicos acerca da linguagem cinematográfica. Então, Pablo, mas eu falo lá da linguagem, eu falo que olha aí, eu falei que a fotografia é bonita, né? Falei que a direção de arte é bonita e tal, né? Isso daí ainda não faz ser uma crítica. E aí a gente entra numa outra questão. A crítica, existem várias formas de se fazer crítica de cinema, tá? Mas o que todas essas formas têm em comum é justamente o fato de todas elas terem que ser fundamentadas na linguagem, certo? Mas tem uma questão que é muito importante quando a gente fala de crítica de cinema, né? E aí essa é uma concepção que eu defendo muito, é que a crítica de cinema ela tem um papel pedagógico e político, né? Pedagógico no sentido de que é através da crítica que você vai possibilitar, você vai transmitir a quem lê ou a quem assiste, né, a sua crítica, o conhecimento acerca da linguagem. Você vai meio que ensinar a pessoa como ter a enxergar além do aparente em uma obra cinematográfica, porque a grande maioria das pessoas, né, quando assistem um filme, elas enxergam apenas 20, 30% de um filme,
né? O restante elas não conseguem, né? E é papel da crítica fazer com que contribuir para que as pessoas tenham esse olhar apurado, né? Aprendam sobre a linguagem, consigam ter esse olhar crítico, né? E com o tempo possam adquirir esse olhar crítico e por si mesmas conseguirem assistir um filme com um olhar crítico, né? Então a crítica tem um caráter pedagógico, né? E um caráter pedagógico que é fundamental nos tempos que a gente vive, porque o audiovisual, né, faz parte da nossa vida atualmente, né? A gente assiste televisão, a gente vê notícias, né? Assiste jornais, né? A gente vê vídeos no celular o tempo inteiro, a gente cria vídeos, a gente filma, né? Então o audiovisual a gente faz chamadas de vídeo, né? Então o audiovisual faz parte da nossa vida e consequentemente a sua linguagem, né? Então para eu poder é fundamental que a gente conheça da linguagem audiovisual, né? Para a gente até não ser ludibriado, né? É fundamental a gente entender, por exemplo, sobre montagem, sobre edição de imagens, né? Para a gente identificar possíveis manipulações em notícias, por exemplo, né? Então, nesse sentido, a crítica cinematográfica tem um papel fundamental, um papel pedagógico e pelo fato de ter esse caráter pedagógico que contribui para esse mundo, né, onde o audiovisual é tão presente, ela acaba tendo também um papel político, né? Porque contribui para que você tenha um olhar crítico sobre a arte, com que você possa refletir criticamente a partir de uma obra de arte, né? No caso, os filmes, né? E ter um olhar crítico sobre o mundo, porque quando a gente reflete criticamente sobre uma obra de arte, isso ajuda a gente a refletir a nossa própria vida, né? Então, a crítica tem um caráter pedagógico e político, né? Então é por todas essas questões que a gente não pode chamar qualquer tipo de comentário ou análise que a gente faz de crítica cinematográfica, né? Então você que faz aí, gosta de falar sobre filmes, que é cinéfilo, que é cinéfila, que faz os seus comentários no Instagram, no YouTube, onde for, né? Pense direitinho se o que você faz é realmente crítica de cinema, né? Porque, por exemplo, a fotografia de um filme, a fotografia desse filme é muito bonita, as atuações são muito boas, né? Tá, mas por que a fotografia do filme ser bonita não necessariamente quer dizer que ela é uma boa fotografia. Tem filmes que têm uma fotografia bonita, mas que não contribuem, não dialogam com a proposta do filme, não entram em sintonia com a proposta do filme. É apenas uma fotografia bonita solta ali no filme, né? Então, se eu vou falar da fotografia, né, de um filme, eu tenho que trazer para quem está lendo ou vendo, por que a fotografia de um filme é boa, né? O que é que faz dessa fotografia uma boa fotografia? Ela contribui para a narrativa do filme? As cores que ela utiliza refletem o que? Ela reflete os sentimentos dos personagens, né? Os ângulos de câmera que o diretor utiliza, né? Por que ele utiliza isso dessa forma? Qual é a função narrativa dessa fotografia, né? É preciso a gente entender por que eu estou dizendo que essa fotografia é boa, né? Da mesma forma, os figurinos do filme são bonitos, né? Isso não é um comentário crítico, né? Agora, quando eu digo que o figurino os figurinos dos personagens tem uma predominância de cores mais frias, ressaltando o caráter depressivo de tais personagens e tal, aí sim, aí eu estou, né, fazendo um comentário crítico sobre aquele elemento específico, né, do filme, né? Entende mais ou menos? Então, a crítica tem esse caráter, né? Esse caráter, ela precisa, né, trazer a linguagem nesse sentido. Ela pode falar o argumento que for sobre o filme, ela pode trazer a reflexão que for, mas tem que sempre estar demonstrando como a linguagem do filme, como a linguagem cinematográfica, como as técnicas utilizadas no filme, né, reforçam ou não esse conteúdo, contribuem para essa narrativa, para essa reflexão, tá bom? Então, pense direitinho
né, se o que você faz realmente é crítica, né, e você que não faz crítica, mas assiste aí os vídeos, né, saiba diferenciar, tá bom? Porque é fundamental a gente não banalizar, né, o trabalho da crítica. Tá bom, gente? E é isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Coloque aí nos comentários o que é que você pensa sobre esse assunto, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, com mais Cinema em Movimento.